Oi pessoal! Nesse vídeo eu vou fazer uma listinha de 6 livros, porque eu não consegui fazer uma listinha de 5 livros que eu acho que todo mundo deveria ler em 2019. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, já se inscreva aqui embaixo, já deixe seu like como um sinal de apoio. Me sigam nas redes, eu tenho aqui embaixo os links para Instagram, Facebook, etc. E vamos lá! A seleção de livros que eu fiz para hoje é uma seleção que vai lidar muito com distopias. Na verdade, tem uma outra palavra que não é exatamente distopia e que caberia mais para esse tipo de livro, mas eu não me lembro agora da palavra, então vai ficar sendo distopia. Então, são distopias que fazem com que nós pensemos um pouco na nossa sociedade, como ela está organizada, como poderia ser melhor e de que forma que talvez ela pudesse ser pior e como que a gente poderia ou deveria pensar em evitar que esse pior acontecesse, né? Então, na maioria desses livros nós temos uma espécie de futuro alternativo para a nossa realidade atual, mas um futuro em que as coisas deram ruim, né? Não deu muito certo alguma coisa no caminho e aí acabou chegando naquilo ali. O primeiro é definitivamente O Conto da Aia, da Margaret Atwood, do qual eu já falei num vídeo que eu vou colocar aqui em cima. Eu falei sobre o livro, eu falei sobre a série, eu falei que gostei mais da série do que o livro e gostei mesmo, mas o livro é excelente e eu recomendo muito a leitura, até porque ele acaba se aprofundando em algumas coisas que a série acaba não se aprofundando, apesar de a série atualizar algumas coisas que não poderiam ser vistas ou compreendidas daquela forma quando o livro foi escrito. Então vale muito a pena. Aliás, vale muito a pena tanto ler quanto assistir, né, nesse caso. O Conto da Aia é uma obra importante porque fala da questão da mulher na sociedade. E ele acaba ecoando aquilo que é dito pela Simone de Beauvoir quando ela afirma que os direitos das mulheres, eles nunca são dados, no sentido de eles nunca são completamente conquistados. Nós temos que estar sempre lutando por eles, porque em situações de crise, em situações de conflitos grandes e etc., dentro da sociedade, os primeiros direitos que começam a ser tomados são justamente os direitos das mulheres, enfim, na verdade os direitos de minorias várias, né? Mas os direitos das mulheres, entre eles, são os primeiros que começam a ser tomados. Então nós não podemos nunca perder esse foco e a mentalidade de que devemos estar lutando, né? O segundo é um livro que eu acabei de ler ontem, dia 9 de janeiro, e é do William Golding, chamado O Senhor das Moscas. Esse, no caso, não é necessariamente uma distopia, ele é só uma história que acontece, mas ele acaba funcionando bem dentro da nossa lista por conta do contexto que se dá nessa história. Tá ali no meio da Segunda Guerra, tem um avião com vários meninos, não sei porque esses meninos estavam nesse avião, e esse avião cai em uma ilha, não sobrevivem adultos, só sobrevivem as crianças, são todos meninos, né? Isso é importante mencionar. Então são vários meninos de várias idades, então tem uns pequenininhos de 6 anos de idade, tem uns maiorzinhos, adolescentes e tal, 14, sei lá. E o que acontece é que estão todos esses meninos nessa ilha, eles não têm como se comunicar com ninguém na Inglaterra, são meninos ingleses, ninguém sabe que eles estão ali e eles têm que se organizar de alguma forma para sobreviver enquanto eles esperam socorro. E é aí que começa o conflito todo, né? Porque nós temos vários meninos com comportamentos, com mentalidades diferentes. E no começo a coisa funciona muito bem, então eles têm um líder, eles têm mais ou menos um respeito às tarefas e uma organização ali, mas logo essa organização deles enquanto sociedade começa a desandar. E aí, a partir daí que surgem os conflitos de fato entre esses meninos. O interessante dessa obra é que essa ilha acaba funcionando como um microcosmos, né? Como se fosse um reflexo, de certa forma, da sociedade como um todo, das paixões que existem na sociedade, e aí elas estão reproduzidas nessas crianças que estão reunidas nessa ilha. E é exatamente por isso que faz com que a gente pense no nosso estado enquanto humanidade e pense no que a gente deveria melhorar enquanto humanidade,
quais são os nossos maiores defeitos enquanto humanidade e outras coisas nesse sentido, né? Outro livro que eu gostaria de recomendar para esse ano de 2019, e aí é uma distopia também, é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse faz muito tempo que eu li, mas assim, ele me deixou com uma impressão muito marcante de como funcionava aquela sociedade, da questão das castas, especialmente porque assim, por mais que nós não estejamos, no momento, divididos em castas dessa forma, nós estamos, querendo ou não, porque se não existe essa separação genética, existe uma separação relacionada à aparência, relacionada ao poder financeiro, relacionada à idade, relacionada a outros fatores e que também dividem a sociedade mais ou menos daquela forma. Mais uma distopia que eu acho que seria interessante de ler nesse ano é, para quem não leu, né, porque é um livro que já muita gente conhece, muita gente já leu, é 1984, do George Orwell. Aliás, tem dois do George Orwell que eu gostaria de recomendar, que é 1984 e A Revolução dos Bichos. 1984 é uma distopia, A Revolução dos Bichos acaba sendo mais uma fábula do que uma distopia. Mas assim, na verdade os dois livros estão falando sobre os mesmos temas, eles estão questionando as mesmas coisas dentro de uma sociedade, etc. Só que com abordagens diferentes, né? Eu brinco dizendo que A Revolução dos Bichos é 1984 para crianças, né? Por conta dessa questão dos animais, por conta dessa característica de fábula mesmo, que faz com que as coisas sejam mais simples e mais metafóricas, mas que acabam sendo absorvidas às vezes de uma forma mais intensa do que na obra 1984. Tanto que tem muito mais passagens e muito mais frases da Revolução dos Bichos que eu lembro, muitas vezes quando eu vejo alguma situação, eu leio uma matéria, do que de 1984. 1984 eu lembro mais de uma forma difusa dos acontecimentos, enquanto que da Revolução dos Bichos eu lembro de frases, eu lembro de acontecimentos de forma mais marcada. Justamente por conta desse formato que acaba sendo mais infantil, não é um livro infantil, gente, mas por essa coisa mais infantilizada, de certa forma, e que acaba sendo mais fixando mais na mente da gente, né? E a parte esses livros que eu recomendei até agora, são 5 que eu recomendei até agora, quero recomendar um 6º livro que não é uma distopia. O mais interessante dele é justamente isso, ele é realidade. É esse livro aqui, Persepolis, da Marjane Satrapi, que é uma graphic novel, na verdade. Então, são quadrinhos, né? É um romance em história em quadrinhos, por isso esse é o conceito de graphic novel. Esse livro ele fala a respeito do Irã, né? E do processo que se chamou Revolução Islâmica no Irã, que foi quando as mulheres passaram a ter que usar aquele véu islâmico e o país passou a ser dominado por um regime xiita. Então toda a questão de controle governamental e violência e essa experiência ditatorial no sentido de ditadura religiosa que eles vivenciam até hoje lá, né? Então eu também acho que é outro livro muito, muito interessante para se ler nesse ano, para se refletir a respeito dali dos acontecimentos da história, de como se deu aquilo, porque é uma biografia, na verdade, é um romance em formato de romance gráfico, mas na verdade ele é uma biografia em que ela conta as experiências da vida dela, o que ela passou, o que a família dela passou durante esse tempo, durante essa virada de um país livre para um país dominado pelo regime xiita, né? Todos esses livros que eu estou recomendando nesse vídeo, eles têm uma pegada de reflexão social. Sim, um dos objetivos de todos esses livros é refletir a respeito da sociedade. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer hoje em dia. Refletir a respeito da sociedade, refletir a respeito da humanidade, refletir a respeito de nós mesmos, refletir a respeito de como nós poderíamos melhorar como seres humanos, na relação uns com os outros, no respeito em relação às diferenças, aos diferentes de forma geral. Então eu acho que esses são livros importantes
considerando tanto o contexto do país quanto o contexto mundial, porque nós temos algo acontecendo mundialmente, isso não está restrito ao nosso país, isso é uma tendência mundial e em que nós temos visto muita violência, ainda que também nós tenhamos muita resistência e muita tomada de consciência, e eu acho que isso é justamente o importante, que as pessoas continuem tomando consciência, as pessoas continuem se informando, buscando informações válidas, informações embasadas, né? Buscando informação de fato. Eu acho que uma das coisas que nós devemos nos apegar com muita força é o conhecimento, né? A arte, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que se agarrar sempre, né? A arte é sempre importante, independente de que fase nós estejamos passando, mas eu acredito que o conhecimento é outro ponto que é extremamente importante dentro da nossa vida cotidiana, vida social e etc. Então, se agarrem ao conhecimento, conheçam mais e reflitam a respeito do que vocês são enquanto seres humanos e do que nós somos enquanto sociedade, para com os nossos iguais e para com os nossos diferentes também. Ficamos por aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam aqui embaixo e apertem o sininho para vocês receberem as notificações e tarará. E nós nos vemos na próxima semana. Beijinhos, até a próxima!